pessoal, sejam bem-vindos a mais um curso do Essência. Meu nome é Aline, sou professora de Biologia e hoje a gente vai começar a falar sobre os vermes. Os vermes são grupos de animais invertebrados que apresentam um corpo mais mole, algumas características mais simples e que nós vamos estudar principalmente aqueles que são causadores de doença. Por quê? Não é porque eles são a maioria, porque não são. Nós vamos ver três grupos de vermes, os plateumintos, os nemateumintos e os anelídeos. Dos representantes desses três grupos, a maioria é de vida livre. A maioria não é parasita, nos três grupos. Mas a gente vai focar mais nos parasitas devido à importância médica que eles têm. Porque são justamente estes grupos parasitas que vão cair principalmente no vestibular e no Enem. Dada essa importância médica, essa importância na saúde pública, estes representantes parasitas são os mais cobrados nessas grandes provas, por isso a gente vai focar mais neles. Mas não esqueçam que a grande maioria dos plateumintos, nemateumintos e anelídeos é de vida livre, ok? O primeiro grupo que a gente vai começar então é o grupo dos plateumintos. Toda vez que vocês ouvirem eumintos significa vermes. Então, plateumintos é um tipo de verme. Plate significa achatado. Então, são animais que não apresentam o corpo cilíndrico. Eles apresentam um corpo alongado. Todo verme vai ter um corpo alongado, mas eles não têm o corpo cilíndrico. Eles têm um corpo achatado. Então, plate significa achatado. Nesse caso, então, plateumintos são vermes de corpo achatado. Achatado de qualquer maneira? Não. Isso é uma característica importante dos plateumintos. Eles são achatados no sentido dorso-ventral, certo? Então, não é lateralmente. Eu posso ser achatada lateralmente, como eu posso ser achatada dorso-ventral. Então, é no sentido dorso-ventral que eles são achatados. Esse achatamento dorso-ventral permite, que estes plateumintos apresentem uma característica nova, que até então não foi visto nem em poríferos nem em quinidários, o que a gente vai chamar de novidade evolutiva, ou seja, alguma coisa nova que apareceu no grupo que os grupos anteriores não tinham. E nesse caso é a simetria bilateral, ou seja, quando eu faço um corte no sentido longitudinal do organismo, eu consigo dividi-lo apenas em duas metades equivalentes. No caso, dos plateumintos, eu só consigo fazer um único corte. Se eu tentar fazer vários outros cortes, eu não vou ter metades equivalentes. Então, como eu faço um único corte, eu tenho metades equivalentes, ele vai ter simetria bilateral. O que é uma característica importante, porque a simetria bilateral permite um movimento direcional, então um movimento mais organizado, mais coordenado, que facilita a fuga, a captura de alimentos e até mesmo a reprodução. Então, por isso, trata-se de uma novidade importante aí para os grupos. Uma coisa muito importante que a gente já comentou, então, é que alguns dos plateumintos são parasitas, nem todos. E esses parasitas, a gente vai ter que classificá-los como endo ou ectoparasita. Isso vai valer para todos os parasitas, independente se são vermes, se são protozoários, artrópodes, enfim. Mas existem os parasitas que são ecto e endoparasitas. Endoparasitas são aqueles parasitas que causam, um dano ao organismo vivendo no interior deste organismo. Só para a gente retomar, parasitismo é uma relação entre dois indivíduos de espécies diferentes, onde um deles se beneficia enquanto o outro é prejudicado por essa relação. Quando eu tenho um endoparasita, eu tenho um indivíduo que se beneficia dentro do organismo que está sendo prejudicado. O organismo que está se beneficiando é o parasita e o que está sendo prejudicado é o hospedeiro. Nesse caso, como o parasita está dentro do corpo do hospedeiro, ele vai chamar endoparasita. Quando eu tiver parasitas que estarão fora, que vão agredir, vamos dizer assim, o hospedeiro pela parte externa de seu corpo, a gente tem os ectoparasitas. Exemplo de ectoparasitas que nós vamos ver hoje são as sanguessugas. E outros que nós vamos ver, por exemplo, o piolho, a pulga, são ectoparasitas. Eles parasitam o hospedeiro, mas fora do corpo deles, certo? Ainda nós vamos ter sistema digestório incompleto dentro dos plateumintos e nós vamos ver que existe um grupo que não tem nem
sistema digestório, mas isso não é ruim, vocês vão ver que até uma adaptação para este grupo, certo? Ainda não vamos ter sistema circulatório nem sistema respiratório, então esses mecanismos de captação de oxigênio, de transporte de oxigênio e nutrientes, ainda vai ser feito por difusão, certo? Passagem de célula a célula. Mais uma novidade evolutiva é que agora os plateumintos são triblásticos, eles apresentam os 3 folhetos embrionários, porém, eles não têm celoma ainda, certo? Então, eles são considerados acelomados. Se você não lembra o que é isso, volta lá na aula de poríferos equinidários, no começo da aula, eu retomo todos esses conceitos. Então, volta lá, dá uma olhadinha para você relembrar o que é isso, certo? O que nós vimos em quinidários é que eles já apresentavam um sistema nervoso bem rudimentar, bem simples, né? Não muito organizado. Agora, o sistema nervoso começa a ter uma organização e ele é considerado um sistema nervoso ganglionar, porque ele apresenta gânglios, grupos de células que vão transmitindo a informação. Isso gera uma cefalização, vai ter um grupo de gânglios mais na região da cabeça que vão começar a se formar, mas ele não tem cérebro, tá? Ainda são gânglios que estão um pouco mais organizados do que a gente tinha em quinidários, tem uma transmissão de informação, né, de impulsos nervosos um pouco mais organizada, mas ainda não tem cérebro, tá certo? E uma novidade é que o sistema excretor começa a aparecer. Na verdade, são células especializadas em eliminar toxinas do corpo do animal, tirar essas toxinas do corpo e lançar para o meio externo. Esse sistema excretor é feito por protonefrídeos. Protonefrídeos são tipos celulares que fazem essa função, né, de remover substâncias tóxicas ou substâncias desnecessárias do corpo para fora, certo? Dentre os protonefrídeos, nós vamos ter os solenócitos, que são tipos de células que fazem isso, e nós vamos ter as células flama. Então, vai depender do grupo, a gente vai ter um desses 2 tipos de células. Não esqueçam que néfrons são estruturas dos rins de mamíferos, certo? São estruturas dos rins responsáveis pela filtração do sangue, pela formação da urina, tá certo? Então, tudo que tiver relacionado com néfron, né? Então, nefrídeos, a gente está vendo protonefrídeos agora, depois a gente vai ver metanefrídeos. Então, tudo que tiver relacionado com néfron está relacionado com o sistema excretor, tá certo? Bom, o que é importante, então, a gente lembrar dessas novidades evolutivas que estão aí destacadas. Essas são os diferenciais dos nossos plateumintos. Os plateumintos são divididos em 3 classes que são importantes. Existe uma 4ª classe que nunca cai, que ela é bem tranquila, então nós vamos falar apenas das 3 classes principais dos plateumintos, que são as classes realmente importantes. A primeira classe é a classe turbelária. Nessa classe, a gente tem apenas representantes de vida livre, como é o caso aqui da nossa bem bonitinha planária. Para quem não conhece, nunca viu a planária, ela é um verme achatado, ou seja, ela é um plateuminto, que pode ter diferentes tamanhos. Geralmente ela tem em torno de 1, 2 centímetros, ela é pequenininha. Mas quando você encontra elas em lagos, em algumas espécies, você vai conseguir ter até planárias de 30 centímetros, tá? Mas são exceções. A gente tem aqui algumas representações, então, do corpinho da planária. Veja que ela é compridinha, ela apresenta uma projeção aqui na região ventral, que é a boca e a faringe, que serve para a captura de alimentos, né, e colocar esse alimento para dentro do corpo. E ela apresenta uma estrutura que, se vocês observarem aqui, parecem olhos e parece que ela é vesguinha, né? Mas isso não são olhos, são ocelos, eles ainda não têm olhos, eles ainda não conseguem enxergar. Os turbelários, eles apresentam essa estrutura que é uma tentativa de olho, mas eles não formam imagem, eles captam luz. Então pense que é como se você fechasse os olhos. Quando você fecha os olhos, você consegue perceber se está claro, se está escuro. Você não vê a imagem, mas você consegue perceber a luminosidade do local. Então os ocelos são mais ou menos isso. Ele consegue perceber se tem luz
ou não no ambiente, o que ajuda então a planária a se locomover, porque esses animais são aquáticos, certo? São aquáticos, o sistema digestório é incompleto e elas são basicamente carnívoras. Elas se alimentam, como elas não têm dentes, um sistema de mastigação, elas vão se alimentar de restos de matéria orgânica que ficam ali na água. Porém, se tiver pequenos animais, pequenos peixinhos, né, essas que são planárias maiores, se tiverem pequenos peixinhos, elas podem se alimentar desses pequenos peixinhos. Ela vai pegando, tentando puxando partes deles para conseguir fazer essa alimentação. Uma curiosidade que daqui a pouco a gente vai falar melhor, mas as planárias, elas têm um alto poder de regeneração, né? Se você picotar elas, a gente consegue formar várias outras planárias. Quando a planária fica num estágio muito longo, sem alimento, ela é capaz de utilizar as células do próprio sistema digestório dela, do próprio intestino dela, como fonte de alimento. Então, ela destrói as células do intestino para usar essas células como fonte de energia para produção de energia, e quando ela volta a ter nutrientes, ela reconstitui esse intestino. Então, ela meio que se come para conseguir sobreviver. Tá certo? E lógico que existe um limite nisso, mas em questões muito extremas a planária pode utilizar dessa estratégia, certo? Então, observem aqui nessa imagem aqui de baixo. Ela tem os ocelos, tá? Ela tem, então, aqui uma representação bem simples, né? A boca e a faringe estão melhor representada nessa imagem aqui, né? Depois, ela tem a cavidade gastrovascular, que seria, então, onde ocorre o transporte, né? O intestino, o transporte de substâncias dos alimentos, e como o sistema digestório é incompleto, o alimento volta para a boca, quando ela não vai mais utilizar, e é jogado para fora do corpo desse animal. Tá? Ela apresenta então esses gânglios nervosos, principalmente na região da cabeça, né? Lembrando que existe aí uma tentativa de cefalização, embora não tenha um cérebro. Ela passa a ter então um cordão nervoso ventral, ou seja, além de gânglios, né, que tem esse conjunto de células que vão coordenar a transmissão de impulso nervoso, ela vai ter a projeção desses gânglios ao longo de todo o corpo, por esses cordões nervosos. Então ela vai ter dois cordões nervosos ventrais, né, correndo por dentro, assim, por baixo, né, do corpo delas, para transmitir os impulsos nervosos. Mas ela apresenta aqui como se fosse uma bochechinha, na verdade ela tem formato de seta, né? E essas bochechinhas aqui, olha, né, esses prolongamentos aqui, ela é bem simpática, né, bem bonitinha, são chamadas de aurículas ou lobos sensoriais, porque aqui apresentam quimiorreceptores para a percepção do ambiente, se está quente, se está frio, movimentos ao redor dela para ela saber se ela está correndo algum tipo de risco ou não. Então, tanto os ocelos quanto as aurículas fazem parte do sistema nervoso da planária, porque eles são órgãos sensoriais para percepção do meio, ocelos para luz e as aurículas para temperatura e movimento ao redor delas. Oh, planária, não me engana, você escreve por célula fama. Oh, planária, você não me engana, você escreve por célula fama. Lembrando que essas células flamas são, então, um tipo de protonefrídeos, né? Um tipo de células responsáveis por retirar substâncias não tóxicas e que não vão ser mais utilizadas do corpo da planária. A reprodução das planárias é bem simples. Ela pode ser de forma assexuada como de forma sexuada. A forma assexuada é por regeneração, né? Lembra que eu falei que você pode cortar a planária de diversas formas, né? Em diversas regiões, ela vai regenerar esses pequenos pedaços. Por quê? Porque ela apresenta um grupo de células mesenquimais, né? Uma grande quantidade de células mesenquimais, que são chamadas de neoblastos, e essas células são totipotentes. Células totipotentes são aquelas células que podem dar origem a vários tipos de células. Na verdade, elas podem dar origem a todo tipo de célula, ok? Então, são células que podem dar origem às células flama, que podem dar origem à célula faringe, às células nervosas, enfim. Então, por isso ele contém um alto poder de regeneração. Já a reprodução sexuada das planárias
ocorre porque essas planárias são hermafroditas. Então a gente não pode esquecer que elas são então monoicas. Então, todas as planárias são capazes de produzir gametas masculinos e femininos, porém elas não fazem autofecundação. Elas fazem fecundação cruzada e o desenvolvimento é direto. A fecundação é cruzada, é interna e o desenvolvimento é direto, ou seja, não passa por estágio larval. Lembrando que se você não lembra desses conceitos, volta lá para o início da aula de quinidários e poríferos que eu falo desses detalhes lá. Antes de a gente falar dos parasitas, a gente vai precisar pensar em alguns conceitos básicos, tá? Toda vez que eu falar de agente etiológico, é o agente causador da doença. Isso vale para verminose ou para virose, bacteriose, o que quer que seja, tá? Agente etiológico, então, é o organismo causador da doença. Às vezes, esse agente etiológico, ele precisa de um outro organismo para conseguir chegar até o organismo que ele vai causar a doença. Então, esse organismo que vai auxiliar no transporte do agente etiológico é chamado de vetor. A gente conhece como agente transmissor. Por exemplo, a dengue. A dengue é causada por um vírus, então o agente etiológico da dengue é o dengue vírus. Porém, para que o vírus consiga entrar no corpo da pessoa, ele precisa de um vetor. O vetor é o mosquito Aedes aegypti. Então, o mosquito é o vetor, o agente transmissor, e o vírus é o agente etiológico, o agente causador. Certo? Depois disso, a gente vai ter o hospedeiro. Alguns parasitas, eles acabam dentro do seu ciclo de vida, eles precisam passar por 2 hospedeiros. Nem sempre, tá? Mas em algumas vezes isso vai acontecer. Quando isso ocorre, que vai ser o caso da tênia, por exemplo, a gente vai ver que sempre tem o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo. O hospedeiro intermediário é aquele no qual o parasita vai fazer reprodução assexuada. E o hospedeiro definitivo é aquele no qual o parasita vai fazer a reprodução sexuada. Lembre bem desse conceito, porque muitas vezes isso cai em vestibular e se acaba se perdendo quem é o definitivo e quem é o intermediário, tá? Então lembre-se desse conceito. Outra coisa importante é que quando os parasitas têm apenas um único hospedeiro, ele não tem um hospedeiro intermediário, o ciclo desse parasita é chamado de monoxênico. Eu tenho apenas um único hospedeiro para o parasita completar o ciclo de vida. E se por um acaso ele tiver 2 hospedeiros para que ele conclua o seu ciclo de vida, ele vai chamar o ciclo heteroxênico, tá certo? Então é sempre bom vocês terem bem claro esses conceitos. Bom, vamos começar então com as classes de parasitas. A primeira classe que nós vamos falar é a classe Cestoda ou classe Cestoda. Tá? É a classe das tênias. Muito cuidado. Em português a gente fala tênia, escreve tênia com acento circunflexo. Porém, o nome científico é Taenia. Taenia solium e Taenia saginata, certo? Então, esses são os 2 parasitas que são importantes para a gente dentro da classe Cestoda, certo? Elas são conhecidas como solitárias porque vivem no intestino delgado e muitas vezes a gente tem apenas uma, tá? Não vai ter várias delas, por isso que é chamada de solitária. Esse grupo não tem intestino, certo? Na verdade, eles não têm sistema digestório, tá? Eles não têm boca, não têm faringe, não tem nada. Aí você falou, putz, mas a gente estava vindo, né? A planária tem sistema digestório incompleto e agora a gente volta? Sim, porque esse grupo não precisa. Como eles vivem no intestino delgado, a gente viu lá em digestão, que ocorre a finalização da digestão dos alimentos e a absorção dos nutrientes. Então, o intestino é rico em nutrientes, tudo já digeridinho, prontinho só para absorver. O que essa tênia faz? Ela absorve, ela não precisa digerir nada, ela só faz a absorção. Por isso, ela não tem a necessidade de ter intestino. E por isso também que a pessoa que tem a tênia, né, uma doença chamada de teníase, acaba tendo uma fome mais intensa, porque ela acaba tendo que comer mais, porque parte dos seus nutrientes está sendo roubada pela tênia, tá certo? Bom, a gente vai ver daqui a pouco alguns detalhes de diferença do ciclo de vida, mas a Taenia solium e a Taenia saginata são vermes, parasitas
que são transmitidos a partir da carne mal cozida de porco ou de boi. Taenia sóleo é da carne de porco e a Taenia saginata é da carne de boi. Eu penso que a gente passa assim, ó, Solium é do porco, saginata da vaca, tá? Então, Taenia sóleo vem de suínos e Taenia saginata vem de bovinos. A gente vai ter algumas diferenças no ciclo de vida deles, mas olha só aqui as diferenças morfológicas. A gente tem a representação da Taenia sóleo aqui e da Taenia saginata. Eles têm ventosas. Essas ventosas, né, servem para o parasita se fixar no intestino de maneira bem efetiva. Lembre-se que lá no intestino existem várias dobras que são chamadas de vilosidades e essa cabeça, né, do parasita fica entre as dobras. Então, veja que eu tenho lá as vilosidades e a cabeça do parasita fica entre essas vilosidades. E o que ajuda essa fixação são justamente essas ventosas. Eles apresentam 4 ventosas, né? Aqui não está representada uma da Solium que está lá atrás e não está representada 2 da saginata que está lá atrás, mas elas têm algumas diferenças. A Taenia sóleo, ela tem ganchos na cabeça. Esses ganchos ajudam, então, nessa fixação, certo? Que permite, então, mas isso só está presente na Taenia sóleo, na Taenia saginata, não, certo? Depois disso, elas têm um colo, né, um pescocinho, um afinamento aqui debaixo dessa cabeça, e toda essa estrutura da cabeça é chamada de scolex. Então, a única coisa que diferencia morfologicamente a Taenia sóleo da Taenia saginata é a scolex, tá? No caso da sóleo, eu tenho as ventosas e ganchos, e na saginata eu tenho só as ventosas, certo? Eu não vou ter os ganchos para fixação. Abaixo do cólex, eles começam a ter pequenas estruturas, tá? Pequenas fragmentos, né, pedaços que vão crescendo a partir aqui do colo, né, a partir aqui desse pescoço, essas pequenas estruturas que são chamadas de proglótides. Então, eu tenho aqui uma região inicial, né, do colo, que vai ser responsável pela produção, pela síntese dessas proglótides. Essas proglótides são pequenos fragmentos que fazem parte do corpo da fêmea e eles são produzidos a partir do colo. Conforme eles vão crescendo, eles vão sendo lançados para frente. Na verdade eu tenho uma proglótide sendo produzida, depois eu tenho uma outra, e aí vou tendo outra, vou nascendo outra, então conforme vai crescendo, né, conforme eu vou tendo a síntese das proglótides, essa cauda, vamos dizer assim, da tênia vai crescendo. Então eu vou tendo várias proglótides, certo? Essas proglótides são estruturas reprodutivas. A gente tem um aumento aqui, né, de uma proglótide, e observe que ela tem um canal central aqui que nós vamos chamar de útero, ela vai ter um ovário e ela vai ter um testículo, ou seja, essa tênia, ela é o quê? Hermafrodita, ela tem ovário e tem testículo, ela é hermafrodita. Então, ela tem o ovário, que é a gônada feminina, o testículo, que é a gônada masculina, e ela vai produzir óvulos e espermatozoides que vão ser lançados no útero para que ocorra a fecundação. Por isso, as tênias são hermafroditas com capacidade de autofecundação. Por isso que elas podem ser solitárias, elas não precisam de outra para fazer reprodução. Elas são capazes de se reproduzir sozinhas, certo? Então, cada proglótide dessa tem essas estruturas. Lógico que as proglótides mais novas, elas são menores e elas ainda estão em fase de amadurecimento dessas gônadas. As proglótides intermediárias aqui, elas já têm essas gônadas bem formadas. E as proglótides finais, elas são chamadas de proglótides grávidas. Por quê? Porque já ocorreu a fecundação. Então, essas últimas proglótides aqui, que são as maiores, elas já estão cheias de ovos que foram formados pela fecundação entre o espermatozoide e o óvulo desta mesma tênia. E essas proglótides grávidas é que vão se desprendendo e vão saindo nas fezes do indivíduo,
certo? Então, essas proglótides aqui são estruturas de reprodução e vão se desprendendo aos poucos, saindo nas fezes do indivíduo contaminado. Então, aqui a gente tem o ciclo, né, da teníase, ou seja, uma doença causada pela tênia, independente se é sólio ou se é saginata, certo? Tanto que eu tenho a representação aqui de um suíno e de um bovino. Então, vamos começar aqui, como é um ciclo, não tem começo, nem meio, nem fim, nós vamos começar aqui pelo ser humano, que é o que a gente acabou de falar. Dentro do intestino de uma pessoa contaminada, eu tenho lá a tênia liberando as suas proglótides grávidas. Aqui eu tenho a representação, né, dessas proglótides grávidas. Elas vão sair junto com as fezes deste indivíduo, que se não forem lançadas em um ambiente correto com saneamento básico, elas podem contaminar o solo, pode contaminar a água. Então, por isso, essa doença é transmitida em regiões ou por pessoas que não têm condições de fazer as suas fezes em um lugar adequado. Então, isso vai ser feito ou na água ou no solo, e essas proglótides grávidas vão ser lançadas no solo e na água. Essas proglótides grávidas, elas geram um ovo, né? Geram ovos, pequenos ovos, certo? Esses ovos, contaminando o solo e a água, eles podem ser ingeridos por suínos ou por bovinos. Então, eles podem beber água contaminada, eles podem comer alimentos, né, de solo que foi contaminado. Então, a vaca pode comer graminha que foi contaminada por esses ovos, né, com as fezes com os ovos. Então, eles podem ingerir esses ovos. Quando eu tenho a ingestão do ovo, agora prestem muita atenção, tá? Quando eu tenho a ingestão do ovo, esses animais aqui estão ingerindo o ovo vai para onde? Vai cair no intestino, né? Vai passar pelo estômago, pelo intestino, e do intestino ele vai ser absorvido, né? Ele vai gerar uma pequena larva, e essa larva vai ser absorvida caindo no sangue. Essa larva, ela vai procurar uma região com bastante oxigenação, então ela pode ir para músculos, ela pode ir para pulmões, ela pode ir para cérebro, ela pode ir para diferentes regiões do corpo do suíno ou do bovino. Geralmente, ela se aloja na musculatura, e essa larva recebe o nome de cisticerco. Este cisticerco fica na musculatura do suíno e do bovino, que nada mais é do que a carne. Quando o humano consome a carne do suíno ou de bovino, sem que ela tenha sido bem cozida, ele pode ingerir os cisticercos, ele pode ingerir a larva das tênias. E quando ele ingere a larva vai passar pelo estômago, vai cair lá no intestino e ela não vai ser absorvida. Ela vai ficar presa ali no intestino. Quando ela ficar presa ali no intestino, ela vai se fixar, né? E vai gerar um indivíduo adulto que vai se reproduzir e o ciclo vai recomeçar. Então, muito importante vocês pensarem o seguinte: quando eu tiver o suíno e o bovino, eu vou ter uma larva cisticerco que vai se desenvolver lá no músculo. Quando essa larva estiver no músculo e for ingerida pelo humano, lá no humano ela vai crescer, se desenvolver e fazer a reprodução sexuada. Então, no ser humano é onde a tênia faz a reprodução sexuada. Por isso, o ser humano neste caso, entre tênia sólio e saginata, ele é o hospedeiro definitivo. Como ela não realiza a reprodução no suíno ou no bovino, então aqui vai ser o hospedeiro intermediário, tá certo? Lembrando que medidas profiláticas, profilaxias, são métodos de prevenção. Então, como que eu vou prevenir pegar a teníase? Vou cozinhar bem as carnes de porco e de vaca, saneamento básico para que essas fezes e dejetos sejam direcionados corretamente, né, a um tratamento de esgoto, e o tratamento do doente. Cuidado apenas que, dependendo da prova, o tratamento de doentes pode ser levado de forma errada, tá? Porque assim, se eu estiver falando de tratamento de doentes, eu estou falando de tratamento e não de profilaxia. Mas se eu tratar indivíduos
que estão doentes, vocês concordam comigo que ele deixa de eliminar ovos e, consequentemente, deixa de poder contaminar outras pessoas, tá? Então, cuidado que dependendo da forma como é colocada, o tratamento de doentes acaba entrando como tratamento e não como medida profilática. Se for uma questão dissertativa, deixa bem claro, né, que quando você trata os doentes, você evita que ele lance ovos, né, no ambiente que possam contaminar outras pessoas, ou seja, você acaba interrompendo o ciclo do parasita. Então, toma bastante cuidado com isso, certo? Então, nesse caso aqui, nós estamos falando da teníase, que pode ser causada tanto pela tênia sólio quanto pela tênia saginata, certo? Então, eu tenho aqui o intestino, então retomando, né? Ela tá lá no intestino, libera suas proglótides grávidas que vão gerar os ovos que vão contaminar o solo e a água. Esse solo e a água contaminados podem ser ingeridos por suínos e bovinos. Esses ovos ingeridos vão se alojar principalmente na musculatura desses animais, gerando uma larva que recebe o nome de larva cisticerco. Essa larva cisticerco fica ali se alimentando e crescendo no músculo, né, desses animais até que eles sejam consumidos. Quando essa carne é consumida, se ela não for cozinhada corretamente, porque o calor vai matar essa larva, então se ela não for cozinhada corretamente, o que vai acontecer? O humano ingere a larva. E ao ingerir a larva, ela se aloja no intestino e o ciclo recomeça. Então, lembrando que quando o humano ingere a larva, quando o humano ingere o cisticerco, ele tem uma doença chamada teníase. Por que eu estou pedindo para você prestar bastante atenção? Porque existe uma doença chamada cisticercose e aí ocorre a confusão. Aqui nesse ciclo aqui, ó, eu estou representando a teníase. Aqui embaixo está a teníase, certo? Então, ó, proglótides grávidas, ela gera os ovos vão contaminar o suíno, aqui tá representado só o suíno, tá? O suíno vai ter os ovos, né, se transformando em cisticerco, que é a larva, que vai ser ingerida pelo humano e o ciclo vai recomeçar. Acontece que existe uma doença chamada de cisticercose, que ela também pode ser uma doença causada em humanos, mas ela só pode ser causada pela tênia solium, apenas pela tênia do porco, dos suínos, tá? Já eu explico melhor por que isso, mas só observa o ciclo. Vamos supor que quando os ovos, que são liberados aqui junto com as fezes, né, do indivíduo contaminado, quando esses ovos caem no solo ou na água, ele pode, sei lá, contaminar uma horta, contaminar um corpo de água e um outro humano, sem ser o porco, um humano consome essa água contaminada, esses alimentos contaminados. Ou seja, nesse caso, o humano passa a ser o hospedeiro intermediário. Nesse caso, ele está consumindo o ovo e não a larva. Ele está fazendo o papel do porco ou da vaca. Então, nesse caso, quando por algum motivo o ser humano ingere o ovo, a água contaminada, o alimento contaminado com o ovo, esse ovo vai fazer exatamente o que ele faz no corpo do suíno e do bovino. Ele vai cair no intestino, vai ser absorvido, gerando uma larva chamada de cisticerco. Essa larva vai se alojar em diferentes regiões do corpo que tenham oxigênio, como o músculo, pulmões e até mesmo o sistema nervoso, o cérebro. Quando ele se aloja nessas diferentes regiões, quando o cisticerco se aloja em diferentes regiões, a gente tem uma doença que recebe o nome de cisticercose. Por exemplo, se ela acontece, né, se o cisticerco está no músculo, a gente chama de miocisticercose. Se ela está no cérebro, a gente chama de neurocisticercose, que são bem mais graves do que a teníase em si, né? Porque elas podem acabar crescendo, não, elas não vão crescer totalmente como uma tênia cresce, mas elas vão acabar adquirindo um certo tamanho que vai causar certamente cefaleia, né, se for neurocisticercose, uma dor muito intensa e às vezes a necessidade de retirada por cirurgia, tá? Existem vários casos diversos aí, mas ela é bastante complicada, essa cisticercose, principalmente a neurocisticercose. Então agora a gente tem que tomar muito cuidado, porque o vestibular e o Enem podem pedir essa diferença entre as duas. No caso da cisticercose, então, o humano tem a ingestão do ovo, enquanto que na teníase ele tem a ingestão da larva.
Nesse caso, como ele ingere o ovo, esse ovo pode parar em qualquer região do corpo dele, né? O cisticerco vai se formar e vai causar uma doença chamada cisticercose. Por isso as medidas profiláticas são diferentes. Aqui não tem nada a ver com carne. Por quê? Porque aqui não passou pelo porco ou pela vaca, né? A tênia saiu aqui, ó, do corpo do humano e infectou o humano de novo. Então aqui não tem nada a ver com carne. Por isso tem que tomar muito cuidado, tá? Medidas profiláticas, beber água potável, seja fervida, seja filtrada, né? Tem que ser água potável para evitar que esteja contaminada com esses ovos. Lavar bem os alimentos, né? Verduras, legumes, de preferência com água potável, obviamente, né? O saneamento básico é incluído, porque eu estou fazendo a transmissão por fezes, e o tratamento de doentes. Então, veja que as medidas profiláticas, né, o tratamento de doentes e saneamento básico, vai ser basicamente para todas as verminoses, certo? Mas eu tenho essas duas diferentes aqui, tá? Beber água potável e lavar bem os alimentos não tem nada a ver com teníase. Teníase é cozinhar bem as carnes, tá? E cozinhar bem as carnes não tem nada a ver com cisticercose, certo? Então tem que tomar muito cuidado. Lembrando que apenas a Taenia solium é capaz de causar a cisticercose, porque o ovo, né, da Taenia saginata, quando gera a larva, ele não consegue atravessar o intestino, ele fica preso ali no intestino, tá? Então a gente só consegue fazer a absorção da Taenia solium, tá? Por isso só ela é capaz de causar em humanos a cisticercose. Ok? Então, muita atenção na diferença dessas duas doenças causadas pela Taenia, tá? Mais especificamente pela Taenia solium. Depois a gente vai para uma outra classe bastante conhecida, pelo menos com relação à sua doença, né? A gente tem a classe tremátoda ou trematoda, tá? Essa classe encontra-se um indivíduo muito conhecido, que é o esquistossoma, cujo nome científico é Schistossoma mansoni. O Schistossoma mansoni é o agente etiológico da esquistossomose ou barriga d'água, tá? Que é uma verminose que mata muita gente no nosso mundo, não é só no país, tá certo? Principalmente de regiões tropicais, mas ele mata muita gente. Então, olha só, basicamente o ciclo é o seguinte: a gente vai ter o verme dentro do corpo do indivíduo. Basicamente, depois eu vou falar de uma maneira mais específica. Nós temos o verme macho e o verme fêmea. Então, a gente já sabe que eles são dioicos e que eles têm dimorfismo sexual. Olha só, o corpo do macho é diferente do corpo da fêmea. Se você não lembra disso, volta lá para a aula de poríferos e quinidários. O que acontece? O macho e a fêmea vão se reproduzir dentro do hospedeiro, vão liberar um ovo. Esse ovo, né, em contato com corpos de água doce, vão gerar uma pequena larva ciliada que recebe o nome de miracídio, que infecta um hospedeiro, que é a bionfalária. Nessa bionfalária, nesse caramujo, o miracídio ele sofre um processo de amadurecimento, de transformação, gerando uma outra larva que recebe o nome de larva cercária. Observe que aqui não teve reprodução sexuada, né? Teve um amadurecimento. Então, essa cercária é a larva que vai penetrar no hospedeiro e quando penetra no hospedeiro, ela dá origem ao indivíduo adulto, que pode ser o macho e a fêmea, e aí formam novos casais que vão gerar novos ovos e o ciclo recomeça. Então, basicamente é isso. Que nós temos duas larvas, miracídio e cercária, precisa saber o nome delas. O miracídio infecta o caramujo bionfalária, né, da espécie bionfalária, e depois ele sai do corpo do bionfalária na forma de cercária, que é uma segunda larva. E essa cercária é que consegue infectar o humano. Olhando um pouco mais específico esse ciclo, nós temos aqui, então, vamos pensar aqui o humano, certo? O macho e a fêmea se reproduzem, já falo um pouco mais da localização, vamos pensar aqui só pelas fezes direto, e os ovos vão para o intestino que serão lançados no ambiente junto com as fezes. Então eu tenho aqui, né, o macho e a fêmea se reproduzindo dentro do corpo do indivíduo, os ovos vão ser lançados na água, que a gente tem diferentes
espécies de xistossoma. Aqui no Brasil a gente tem o xistossoma mansoni, certo? Essas diferentes espécies de xistossoma, eles vão, de ovos, né, de xistossoma mansoni, vão gerar uma larva ciliada que recebe o nome de cílio. Isso tudo tem que ser num ambiente de água doce, então as fezes têm que cair em água doce, em corpos de água, então rios e lagos, tá? Água salgada, eles não conseguem se manifestar. Em água doce, então, esse miracídio vai infectar o caramujo, que é da espécie Bionfalaria, perdão, do gênero Bionfalaria, e dentro do caramujo, esse miracídio vai sofrer um processo de multiplicação, de transformação, que vai dar origem a uma outra larva que recebe o nome de cercária. Essa larva cercária, ela é alongada e ela consegue penetrar na pele do humano. Então, ela entra em contato com a pele e ela começa a cavucar, vamos dizer assim, a pele, de forma que ela consegue entrar. Lembrando que ela é microscópica, tá? Ela não vê e a sensação é como se fosse de uma picada, então dá uma coceirinha e a pessoa não percebe, tá certo? Acontece que se a pessoa nada, né, ou entra, ou coloca os pés num rio, num lago contaminado, essas cercárias vão perfurar a pele desse indivíduo, vão cair na corrente sanguínea e depois que elas caírem na corrente sanguínea, elas vão se alojar principalmente no sistema porta do fígado, que é um conjunto de vasos sanguíneos bem conhecido, bem grande lá do fígado. Então, lá eles vão se desenvolver, gerar os machos e as fêmeas vão se encontrar, se reproduzir e os seus ovos vão, via sistema porta, né, eles vão cair ou no intestino ou na bexiga, tá? Então, não é tão comum, né? Você pode ver que o xistossoma mansoni, ele só está presente nas fezes, embora a gente possa ter outras espécies de xistossoma que podem ser direcionados para a bexiga sendo lançados na urina, tá? O xistossoma mansoni, ele vai ser lançado para o intestino e no intestino ele vai sair, os ovos, né? Os ovos vão ser lançados para o intestino e no intestino eles vão sair com as fezes, tá certo? Bom, como acaba tendo esse aumento, essa infestação no fígado, o fígado pode ganhar um aumento de tamanho, então a gente vai ter um aumento de tamanho do fígado, o baço também, né, devido à necessidade de produzir, né, de monitorar as células do sistema imunológico, ele também pode crescer bastante, e isso faz com que muita água do plasma seja extravasado para essa região abdominal, entre o fígado e o baço. Isso faz com que muita água se acumule nessa região abdominal, fazendo com que a barriga cresça, e por isso que recebe o nome então de barriga d'água, certo? Então a pessoa fica bem desnutrida, porque esses vermes vão consumindo os nutrientes do sangue desse indivíduo, só que ela fica bem barriguda. E por isso é chamada de barriga d'água, porque não é de gordinho, né? É por conta do extravasamento do plasma que se concentra nessa região abdominal, causa esse inchaço e a pessoa fica com a barriga bem grande, tá? Medidas profiláticas, saneamento básico sempre, porque quando estiver falando de fezes é saneamento básico. Não nadar em rios e lagos, principalmente se você souber que existe Bionfalaria ali, porque a Bionfalaria é o hospedeiro intermediário, onde ocorre a reprodução sexuada, né? Então, o miracídio, ele vai sofrer algumas divisões ali para gerar a cercária, e o hospedeiro definitivo, então, é o ser humano. Então, se eu conseguir fazer o controle dessa Bionfalaria, se eu não tiver a Bionfalaria nesses lagos, eu não vou ter. Eu posso até ter miracídio, mas eu não vou ter cercária. O miracídio não infecta o humano, então eu quebro o ciclo, tá? Então eu tenho que ter o controle da Bionfalaria, certo? E o tratamento de doentes. Muito importante aqui é lembrar do miracídio, da cercária, e lembrar que o Bionfalaria é o hospedeiro intermediário. Se eu levar esses miracídios para um corpo de água doce que não tem Bionfalaria, o ciclo é quebrado, tá certo? Então, por isso, o controle do Bionfalaria é extremamente importante. Bom, a partir de agora, vocês já são capazes de resolver alguns exercícios. Na apostila, apenas o exercício 1 é o que dá para ser feito,
tá certo? Depois, como aconteceu com poríferos equinidários, ainda a gente não tem na apostila exercícios específicos para esses grupos. Eles estão sempre associados a outros grupos de animais que a gente ainda não viu, certo? Vocês podem tentar fazer os outros, porque agora vocês já vão começar a ficar mais por dentro do assunto, mas ainda não dá pra gente fazer todos. Por isso, dá um print aqui nessa tela, a gente tem alguns exercícios para que vocês possam fazer aqui, para que vocês possam retomar alguns conceitos. E tem mais esse aqui, ó. Então são 3 exercícios para que vocês façam sobre plateumintos e verminoses até aqui. E aí agora a gente começa então a falar sobre o filo Nemateumintos, também conhecidos como nematódios, tá certo? Os nemateumintos agora são vermes cilíndricos. Então, enquanto que os plateumintos, eles tinham, né, um achatamento dorso-ventral, os nemateumintos não. Os nemateumintos são vermes cilíndricos. Até se vocês observarem aqui, a gente está representando, tem uma foto de uma lombriga aqui. Se vocês observarem, ela tá bem cilíndrica, tá certo? Então são vermes com o corpo cilíndrico, porque nemato significa cilíndrico e aumintos, você já sabe que significa vermes, tá? Então eles são os nemateumintos ou nematódios, também a grande maioria de vida livre. Eles têm assimetria bilateral, também são triblásticos iguais aos plateumintos, mas agora a gente começa com algumas novidades evolutivas. A primeira novidade evolutiva é que eles são pseudocelomados, né? Então lembrando que eles têm os 3 folhetos embrionários, uma cavidade interna revestida parcialmente pela mesoderme, tá certo? Sistema digestório agora é completo, então eles têm boca e tem ânus, lembrando que eles são protostomados, tá certo? Grande maioria de vida livre, o sistema nervoso segue ganglionar, a excreção é por protonefrídeos, igual aos plateumintos, só que é por um tipo de células diferentes, que são células em formas de H, que são chamadas de rentes, então excreção por rentes, que são células que formam estruturas em H, certo? Ao longo de todo o corpo deles, tudo bem? Uma coisa muito importante é que na epiderme desses animais existe uma pelinha, né, chamada de cutícula. Essa cutícula é bastante resistente, que dá bastante firmeza para o corpo. O corpo, como tem o pseudoceloma, ele é cheio de água, o que gera uma certa pressão, e essa cutícula precisa deixar ele bem estruturado para que ele não estoure, tá? É uma cutícula, não é uma estrutura grossa, mas ela mantém o corpo bem organizado, porque o corpo dos nemateumintos é bem resistente, então você não aperta assim, ele não murcha, ele é resistente por conta desse líquido que preenche o pseudoceloma. E para aguentar essa sustentação, essa cutícula que reveste o corpo do nemateuminto garante que ele fique bem organizado, ok? Bom, algumas características, então, importantes com relação à reprodução desses animais, tá? De maneira geral, os nemateumintos são dioicos, apresentam dimorfismo sexual, então aqui a gente tem a representação do ascaris, que é o causador da lombriga. Eu tenho aqui a fêmea, veja, com o corpo alongado, ela tem um poro excretor, um poro genital e o ânus, e eu tenho o macho, que ele tem, obviamente, o corpo alongado, mas a cauda dele, a pontinha dele é curvada, com espículas, né, que são como se fossem 2 espinhos. Ele tem o poro excretor e ele tem uma cloaca, né? Então ele tem um orifício em que vai servir tanto como poro genital como ânus. Então ele vai servir para um orifício para as 2 saídas. Então quando eu tenho orifícios para mais de um sistema, eu tenho então a cloaca, tá certo? Então o macho tem a cloaca com essas espículas. Essas espículas servem para abrir o poro genital da fêmea para que os espermatozoides sejam lançados ali dentro. E essa curvatura aqui é justamente para agarrar o corpo da fêmea. Então eu tenho o corpo da fêmea, assim ele agarra o corpo da fêmea, né? Essa voltinha agarra o corpo da fêmea e as espículas abrem o poro genital para que os espermatozoides possam entrar no corpo da fêmea. Então a fecundação é interna e o desenvolvimento vai ser indireto. Só uma curiosidade, eles não têm nenhuma célula flagelada, tá? Eles não têm nenhum tipo de flagelo aqui. Os espermatozoides parecem umas amebinhas, eles andam por pseudópodes, que é quando lança o citoplasma e depois vai o corpo. É igualzinho uma ameba caminha. Então é como se eles lançassem pequenas amebinhas, só que são espermatozoides, tá? São móveis, mas não são ciliados. Parecem umas amebinhas, ok?
Mas o que é importante mesmo que cai de nematomites, obviamente, são as doenças. Nós vamos ver algumas aqui, tá? Mas muita atenção, tá? É bem simples de maneira geral, mas é o que confunde e é o que mais cai. A primeira doença que nós vamos ter é a lombriga, também conhecida como ascaridíase. É causada por o verme, que a gente conhece como lombriga, que é o Ascaris lumbricoides, que é aquele que a gente acabou de ver, tá? Bom, o ciclo do Ascaris talvez seja um pouquinho mais complexo do que os demais, mas também não é nada que a gente não possa entender muito bem. Pensando lá que os vermes ficam no intestino do indivíduo pegando os alimentos, o que acontece? Existe o macho e a fêmea que vão fazer a reprodução, a fêmea vai lançar os ovos e esses ovos vão sair junto com as fezes. Então, nas fezes lançadas no solo, na água, a gente vai ter os ovos. Esses ovos, então, vão sofrer as divisões celulares, vão sofrer o desenvolvimento embrionário e vão dar origem, então, a uma pequena estrutura que pode, um embriãozinho, que pode contaminar a água e os alimentos. Quando esse embriãozinho é ingerido, junto com esses ovos, junto com a água ou o alimento contaminado, ele vai ser ingerido, então ele vai cair lá esôfago, estômago e intestino. Lá no intestino ele vai ser absorvido, certo? E ao ser absorvido, ele vai gerar uma larva. Essa larva vai buscar por regiões de oxigenação, onde ela vai principalmente para o pulmão. Então, quando essa larva vai ser absorvida e cai na corrente sanguínea, ela vai para os alvéolos pulmonares. Nos alvéolos pulmonares, ela cai ali no pulmão e ela pode subir. Então, ela vem aqui pela traqueia, pela faringe e pode ficar na boca. É uma larva microscópica, então a pessoa não percebe. Pode acontecer da pessoa tossir e essa larva sair junto com as gotículas de água, tá? Mas o que geralmente acontece, como ela tá aqui, né, na traqueia, na faringe, a pessoa engole a saliva. No que ela engole, ela cai de novo no sistema digestório, vai para o estômago e vai para o intestino, só que agora ela é larva, ela é grandinha, então ela não vai ser mais absorvida. O que vai acontecer? Ela vai ficar presa lá no intestino e vai gerar o indivíduo adulto, tá? Então, o que vai ser de diferente aqui é que ele cai no intestino, o embriãozinho é absorvido, ele vai ser direcionado para o pulmão e do pulmão ele vai para a faringe. Na faringe, ele vai ser engolido de novo. E aí, quando ele engole de novo, agora ele já passou por um processo de maturação, ele já é um pouquinho maior, ainda microscópico, mas um pouquinho maior, ele não consegue ser absorvido. Então, ele fica preso no intestino, gerando o indivíduo adulto. Casos muito extremos, né, de infecção, a pessoa pode ter problemas respiratórios devido a grandes lesões causadas nos alvéolos, porque se ela tá no sangue, como é que ela vai cair dentro do pulmão? Ela precisa perfurar os alvéolos, então ela perfura os alvéolos para cair no pulmão e ir para a faringe. Então, uma infecção muito grande vai causar, sim, lesões no sistema respiratório, tá certo? Esses Ascaris lumbricoides ficam aqui no intestino. Se a infecção também for muito grande, a gente vai ter um grande número desses indivíduos, podendo causar, então, a obstrução do intestino, que daí vai ter que ser removido por cirurgia, tá certo? E isso pode levar à morte, porque se a obstrução for tão intensa, os ácaris vão invadindo o estômago, o esôfago, e eles vão querer sair pela boca, fechando a região aqui, né, podendo fechar, comprimir a traqueia, de forma que a pessoa morre por falta de ar, asfixiada, tá certo? Então, também em casos muito extremos, tá certo? Mas é muito extremo mesmo. Medidas profiláticas. Saneamento básico, porque quando os ovos saem nas fezes, as fezes, se não forem direcionadas no lugar correto, a gente não tem, a gente vai ter a manifestação da doença. Então, saneamento básico, beber água potável, lavar bem os alimentos e tratar os doentes. Muito parecido com a cisticercose, tá? Embora seja um mecanismo de transmissão e de desenvolvimento da doença totalmente diferente, as medidas profiláticas são as mesmas. Então, é sempre bom vocês tomarem muito cuidado para não confundir, ok? Bom, a próxima doença que a gente tem é a ancilostomose.
A ancilostomose é uma doença conhecida popularmente como amarelão. Em obras do Monteiro Lobato, a gente tem o Jeca Tatu. O Jeca Tatu, ele descreve os sintomas, ele apresenta, né, os sintomas da ancilostomose. E além de ser conhecido como amarelão, ainda existe um outro tipo aí de ancilostomose, que daqui a pouco a gente vai falar, que é também conhecida como bicho geográfico. Vocês estão vendo aqui o que a gente tem, né? Há duas espécies bastante comuns, que são o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus. São duas espécies, né, que causam ancilostomose, são duas espécies de mateumitos que causam, né, a ancilostomose. E observe que eles têm a boca, e na boca eles têm essas pequenas estruturas que parecem dentes, mas elas não são dentes, né? São estruturas proteicas que ajudam na fixação. Quando esse verme se instala no intestino das pessoas, ele se fixa, ele não tem ventosas, por exemplo, como os plateumintos têm. Então, para que ele se fixe no intestino, ele usa essas estruturas que como se fossem dentes para fixação. Isso causa lesões no intestino, que pode causar sangramento. Então, se eu tiver uma grande quantidade de ancilóstoma, né, no intestino, eu vou ter um sangramento, posso ter fezes com sangue, causando então bastante dor e bastante perda, né, de nutrientes devido a esse sangramento, tá certo? Como que ocorre então a transmissão da ancilostomose ou amarelão? Então, a gente vai partir aqui de um indivíduo infectado. Como esses indivíduos ficam no intestino, eles acabam então gerando os seus ovos. Esses ovos saem junto com as fezes no solo, e lá no solo eles eclodem gerando uma larva. Essa larva, ela fica no solo, ela é capaz de resistir ao solo. Só que quando a pessoa anda descalço, assim como a gente viu lá no esquistossomo, que ele tinha a cercária, que era capaz de perfurar a pele, aqui a gente também tem a larva do ancilóstoma, que é capaz de perfurar a pele também e cair nos vasos sanguíneos. Depois, então, que essas larvas penetram a pele, elas vão, então, fazer mais ou menos o mesmo percurso que a larva do Ascaris faz, né? Causar ascaridíase. Então, ele vai cair na circulação, vai para o pulmão, do pulmão, coração, ele pode, né, ou ele vai para o pulmão, ele vai para o coração, que são regiões bastante irrigadas, dali ele vai, então, para a traqueia, faringe, até cair novamente no sistema digestório. E aí, quando ele cai no sistema digestório, ele passa por estômago, intestino e se aloja no intestino, onde vai se reproduzir e vai gerar os ovos e o ciclo vai recomeçar. Nessa parte aqui interna, né, nessa parte de ter que ir para o pulmão e depois cair de novo no intestino, então ele cai na circulação, depois para o pulmão e depois para o intestino, é muito parecido com a ascaridíase, então é um ponto em comum. E essa forma de transmissão aqui é semelhante à esquistossomose, né? Lá na esquistossomose, a larva do esquistossomo, ele penetrava também a pele da pessoa para cair na circulação. Só que a larva se encontrava em água doce, em ambiente aquático. Aqui a larva também perfura a pele do indivíduo, só que a larva está em ambiente terrestre, em ambiente seco. Então é importante também vocês notarem essas diferenças, essas particularidades em cada um dos ciclos, para que vocês consigam reconhecer facilmente os ciclos que forem apresentados até vocês, tá certo? Por isso, as medidas profiláticas da ancilostomose é o saneamento básico, porque os ovos saem junto com as fezes, não andar descalço, né, em ambientes desconhecidos, fora de casa, tratamento dos doentes. Por quê? Porque daí eu evito a liberação de mais ovos e a contaminação de outras pessoas. Existe também o Ancylostoma brasiliensis, que é o ancilóstoma que causa a ancilostomose em cães. E os ovos saem, né, nas fezes dos cães. Só que essa espécie de ancilóstoma, ela, quando perfura a pele de pessoas, ela não consegue chegar até a corrente sanguínea. Então, são ancilóstomas de cães, né? São espécies que causam, né, vamos dizer assim, ancilostomose em cães. E quando penetram a pele de humanos, eles não conseguem chegar até os vasos sanguíneos. Então, a larvinha, quando penetra, ela fica correndo ao longo
da pele, embaixo da pele, causando riscos, né, por caminhos por onde, no tecido por onde ela passa. E isso forma como se fossem mapas, né, como se fossem listras na pele da pessoa, que é chamado de bicho geográfico. Então, o bicho geográfico é um tipo de ancilostomose, só que é causada por uma espécie que causa doença em cães e não em humanos. Quando ela penetra a pele de humanos, ela não consegue chegar até a corrente sanguínea. O ciclo é interrompido, o indivíduo vai morrer, né? O verme vai morrer, mas enquanto ele não consegue chegar na corrente sanguínea, ele vai caminhando pelos tecidos e isso vai causando então as estrias, né? Os riscos na pele que são característicos do bicho geográfico, ok? Bom, a outra doença que nós temos, que é causada por nematelmintos, é a filariose, bastante conhecida, tá? Também conhecida como elefantíase. Por quê? Porque ela promove inchaços nos membros, isso aqui a gente está representando pernas, mas pode ser pernas, braço, testículo, rosto. Ela vai causar esses inchaços que parecem como se fosse, né, patas de elefante. Então, olha a diferença da perna de uma pessoa, né, uma perna normal e de uma perna que está com filariose. Por que é uma perna? Bom, primeiro de tudo, o agente etiológico é a Wuchereria bancroft, fácil, né? Bancroft, mais fácil, tá? Então, é a Wuchereria bancroft e ela tem um vetor. Então, é um verme que é transmitido agora por um vetor. Até agora a gente não tinha nenhum vetor, né? A gente tinha hospedeiros intermediários, mas vetor a gente não tem. Por que o Culex é um vetor e não um hospedeiro intermediário? Porque ele só faz o transporte, o verme dentro do corpo do mosquito, não tem, né, um tipo de reprodução, não tem um desenvolvimento muito significativo. Ele vai ter um pequeno crescimento, mas ele não vai ter um tipo de reprodução. Então, por isso ele é só um vetor, ele só transporta. Então, vamos olhar aqui o ciclo. Então, eu tenho um indivíduo contaminado com as filárias. As filárias, elas são dioicas, então eu tenho o macho e a fêmea, que vão se reproduzir, né? E ao se reproduzir, eles vão lançar ovos e larvas que vão ficar na corrente sanguínea. Onde essas filárias se encontram? Elas se encontram nos nódulos linfáticos. Então, as filárias, elas ficam em regiões de dobras, axilas, a dobrinha do cotovelo, a dobrinha do joelho, das virilhas, porque é onde nós temos nódulos linfáticos, que são regiões do sistema linfático, que é um sistema que circula linfa, que circula células de defesa e lipídios, e essa circulação se dá por meio de um líquido, né, que é a linfa, e nesses nódulos linfáticos a gente tem ali células de defesa que são utilizadas justamente para agir em questões de infecção. Só que essas filárias adultas, elas ficam localizadas nesses nódulos linfáticos, nessas dobras. E quando elas ficam nessas dobras, elas atrapalham o fluxo da linfa. Então, a linfa é como se fosse um sistema circulatório, só que com menor agilidade, não tem um bombeamento. O que acontece? Pense que os líquidos corporais, eles também podem ter o seu excesso retirado por meio do sistema linfático. Então, o excesso de líquido do corpo vai ser conduzido junto com a linfa e vai ser redirecionado. Só que quando eu for tirar esse excesso de líquido dos tecidos, se eu tenho uma filária nesses nódulos linfáticos, esses nódulos linfáticos atrapalham o fluxo desse líquido, dessa linfa. Então, o que vai acontecer? A linfa vai ficar retida, ela não vai conseguir circular, então o tecido vai continuar produzindo líquido, vai produzindo líquido, e ele vai ficando acumulado, ele não vai drenar, ele não vai fluir, certo? Por quê? Porque eu tenho esses vermes nos nódulos linfáticos que estão atrapalhando o fluxo da linfa e causa esse inchaço. Então esse inchaço aqui, ele não é nada assim muito severo, nada mais é do que líquidos, né? A linfa que está retida e vai acumulando. Tem cura? Tem. Você pode tratar matando, né, usando um vermífugo para matar os vermes, e aí a linfa vai drenando aos poucos, vai causando esse desinchaço, porém, nesse estado que tá aqui, para voltar a ficar normal,
Não fica, vai desinchar, né? Mas o corpo, por conta do aumento da pele e tudo mais, ele vai acabar ficando inchado. E ainda existe o recurso da cirurgia, que é para você abrir, né? Você abre a pele, tira o líquido e remolda o tecido, as células, os músculos, né? Todos organizadinhos de uma forma correta, sem o excesso de líquido, tá certo? Então, não podemos dizer assim que é um negócio muito grave, tá? Mas tem que tomar cuidado, né? Porque você pode ter crescimento dos membros próximos ao coração, né? Ao testículo, então você vai ter comprometimento na reprodução, enfim. Bom, então esses vermes lá nos nossos nódulos linfáticos, eles vão liberando então ovos e larvas, e essas larvas caem no sistema circulatório, onde eles ficam circulando lá no sangue. O mosquito do gênero Culex pica a pessoa contaminada e quando ele suga o sangue, ele suga a larva junto. A larva lá no trato digestório do mosquito sofre, né, um desenvolvimento, ela vai crescer, ela vai se desenvolver, mas ela não vai se reproduzir. E quando ela se desenvolve, ela volta para a saliva do mosquito. Quando o mosquito pica uma nova pessoa, essa larva que está na saliva do mosquito é injetada nessa nova pessoa. E aí, essa larva que cai na corrente sanguínea, ela vai circulando pelo corpo até cair nos vasos linfáticos, encontra um nódulo linfático e ali ela se aloja. E o ciclo recomeça, certo? Aqui as medidas profiláticas são bem diferentes, então é muito fácil de você identificar a filariose dentro das verminoses. Primeiro, a transmissão não é por meio de fezes, então não tem a possibilidade de saneamento básico. Nós não temos que fazer tratamento de água e esgoto. Não entra isso daqui, tá? Então é a nossa primeira verminose que não entra, certo? Nós temos que arranjar métodos para evitar o mosquito. Então, uso de inseticidas, repelentes, telas em portas e janelas, né? Essas medidas de controle do mosquito são medidas profiláticas extremamente eficientes. E, obviamente, o tratamento de doenças. Se eu trato os doentes, eu não tenho pessoas com larva circulante que podem ser transmitidas, né, via o mosquito. Então, ela é uma exceção às demais verminoses que a gente viu, porque ela tem um vetor, certo? Bom, a próxima doença que a gente vai falar é a enterobiose, mais popularmente conhecida como oxiurose, tá? Ela tem um outro agente etiológico, né? Um outro vermes que é o Enterobius vermicularis, certo? Esse verme, agora um pouco diferente dos demais que a gente viu na maioria vivendo no intestino delgado, este vive no intestino grosso, certo? Então a gente tem tanto o macho quanto a fêmea. Na hora o macho também aqui, ó, com a cauda viradinha. Então tanto o macho quanto a fêmea estão localizados no intestino grosso e lá eles se reproduzem. A fêmea, quando vai liberar os ovos, ela desce do intestino grosso até a região perianal, né, que é aquela região ao redor do ânus. E lá ela libera os seus ovos. Esses ovos, eles ficam nessa região aqui perianal, na região do ânus. E quando isso acontece, isso causa uma coceira muito grande, que é chamado de purido anal. É característico da oxiurose o purido anal, né? A coceira no ânus. Então, o que acontece? Esses ovos, eles podem ou não sair com as fezes, porque como eles estão aqui no ânus, se as fezes passarem, elas acabam carregando esses ovos. Mas como eles estão ali no ânus, eles podem cair nas roupas íntimas, nas roupas de cama. E quando você vai, né, arrumar uma cama, por exemplo, quando você vai pôr para lavar ou trocar as roupas, você acaba chacoalhando essas roupas. E isso faz com que os ovos, que são muito levinhos, eles fiquem então no ar. E você pode acabar inalando ou até, né, sugando esses ovos. Então, esses ovos que saem do intestino grosso, eles podem ou não sair com as fezes. Esses ovos aqui, eles podem contaminar alimentos, né? Se caírem com as fezes, pode contaminar a água e o indivíduo pode ingerir esse alimento ou essa água contaminada. Ou ele pode inalar ou ingerir, né, esses ovos por conta do movimento das roupas de cama ou as roupas da pessoa infectada. Então, quando você movimenta, esses ovos ficam no ar, né, porque eles são muito leves, e aí você acaba, ou na fala ou na respiração, você acaba colocando para dentro do seu corpo.
E aí nisso ele vai cair, então, mesmo que ele seja inalado, né, ele vem aqui, né, para a faringe nasal e acaba caindo na faringe oral. E aí você junto com a saliva você acaba engolindo ele. Ele vai para estômago, intestino delgado, né? No intestino delgado a gente tem a eclosão das larvas, então esse ovo eclode, né, liberando as larvas que vão se alimentando lá no intestino. E depois elas vão migrando para o intestino grosso, onde eles se fixam. Machos e fêmeas se reproduzem, as fêmeas vão até a região perianal, deixam os ovos e o ciclo recomeça, certo? Nesse caso aqui é muito comum a retroinfecção, principalmente em crianças, porque criança não tem, né, muito pudor, ela tá com coceira, ela vai, ela coça, daqui a pouco ela enfia o dedo na boca, e isso é muito comum. Então, nesse caso, é muito comum a retroinfecção. E aí a infecção torna-se crônica, né, porque você não consegue sarar nunca, porque você tá sempre se reinfectando. Então, por isso tem que ter um tratamento e um cuidado. O diagnóstico é muito simples, o diagnóstico é feito como se fosse um durex, né, um adesivo que você coloca no ânus e tira e analisa isso ao microscópio. Como os ovos ficam ali, se você identificar os ovos ao microscópio, você sabe que você tem enteróbios vermiculares ali, tá certo? Então, tem que tomar muito cuidado, porque geralmente é criança, como eles ficam no ar, eles acabam podendo ficar em superfície, criança acaba colocando tudo na boca, elas acabam se infectando com maior facilidade. Medidas profiláticas. Manter a higiene, não sacudir a roupa de cama, lavar bem os alimentos, lavar bem as mãos, tá? Além do tratamento dos doentes. O saneamento básico até pode entrar, mas ele não vai ser definitivo, porque a transmissão desses ovos não depende das fezes, né? Ele pode sair com as fezes lançadas no solo ou na água pode contaminar o solo e a água, ok, até pode, mas não é decisivo, não é uma medida profilática que realmente vai surtir efeito, certo? Ela até pode diminuir, mas surtir efeito não, porque a transmissão dos ovos não depende das fezes, tá? Então aqui a gente tem essa diferença. Também aqui não vai entrar o saneamento básico. Até aqui tudo bem? Bom, também separei alguns exercícios aqui para que vocês tentem fazer esses exercícios, não vamos fazer nenhum da apostila agora. Façam esses exercícios para vocês tentarem acostumar e sugiro fortemente que criem uma tabela. Criem uma tabela só de plateumintos, uma tabela só de nemateumintos e coloquem doença. Então vocês podem criar uma tabela para vocês colocarem, então, a doença, métodos de transmissão, medidas profiláticas, agente causador, quem é o hospedeiro intermediário, quem é o hospedeiro definitivo. Nos nossos exemplos, o hospedeiro definitivo, quando, né, tem essa distinção, é sempre o ser humano, tá? A localização de cada um desses vermes, onde eles se alojam, se eles têm liberação de ovos nas fezes, se não tem liberação, se tem vetor ou não. Eu sugiro que para vocês visualizarem melhor esses dados, vocês criem uma tabela, é a melhor forma. Tá bom? Então vocês podem colocar, por exemplo, o nome da doença, então faz nas linhas as doenças, né? E depois você faz uma coluna ali, né? Agente etiológico, agente transmissor, o vetor, métodos de transmissão, medidas profiláticas, localização do verme, se existe. Se o verme fica, se a larva fica no solo ou fica na água, como que é o movimento do verme, né, da larva dentro do nosso corpo. Enfim, tentem fazer o máximo de comparação possível, que é a melhor forma, ok? E agora a gente vai para o nosso último grupo de vermes, que é o grupo dos anelídeos. Aqui também a gente vai estudar. A grande maioria é de vida livre, mas a gente vai acabar falando bastante deles, tá? Porque agora eles têm outras importâncias, né? O filo Annelida é dos vermes metamerizados. O que significa isso? Metamerizar é segmentar. Então observe que a gente tem a representação, o mais conhecido de todos os representantes do filo Annelida é a minhoca. Veja que ela tem o corpo todo segmentado, todo dividido em anéis, por isso o nome Annelida ou anelídeos, certo? Só que a metamerização não consiste nessa divisão externa, ela também consiste numa divisão interna. Então, internamente existe
essa divisão do corpo dos anelídeos, certo? Então, os anelídeos são vermes metamerizados porque eles são segmentados externa e internamente, tá? Não é que eles têm divisões, eles não são feitos em bloquinhos, mas eles têm essa projeção de divisão interna, né, na parte interna do corpo deles, tá certo? Então vamos conhecer um pouco os nossos amigos anelídeos. Certo? Simetria bilateral, que a gente já tinha visto, triblásticos, que todo mundo até agora, que né, os plateumintos e os nemateumintos já eram, mas a novidade evolutiva agora é que eles são celomados. Os plateumintos eram acelomados, os nemateumintos eram pseudocilomados, e agora a gente tem os anelídeos que são celomados, certo? Sistema digestório completo já havia aparecido em nemateumintos, então não é novidade, mas agora a gente tem uma novidade, aliás a gente tem duas, né? Sistema circulatório fechado, ou seja, ele apresenta vasos sanguíneos e o sangue só circula dentro de vasos sanguíneos, então eles têm um mecanismo de transporte de oxigênio e nutrientes ao longo de todo o corpo. Ele tem canais, né, que a gente vai chamar de vasos sanguíneos, que deslocam os nutrientes e o oxigênio por todo o corpo a partir de um líquido que a gente vai chamar de sangue. Muito interessante que eu não coloquei aqui, coloquei lá na frente, eles apresentam até hemoglobina, que é a proteína que vai fazer o transporte, né, que é a proteína que se liga ao oxigênio para fazer o transporte desse oxigênio. Por isso o sangue deles é vermelho, porque a hemoglobina está associada ao ferro e o ferro é vermelho, tá certo? E a excreção que lá era feita por protonefrídeos, né, tanto em plateumintos como em nemateumintos, agora a gente já tem uma estrutura mais complexa. Os protonefrídeos são células responsáveis por captar, né, substâncias tóxicas ou que não serão mais necessárias para o corpo e colocar para fora. Os metanefrídeos já são estruturas um pouquinho mais organizadas, né? Então já não são formadas por várias células que são responsáveis por essa retirada de substâncias tóxicas do corpo, certo? Aqui só uma representação, veja que internamente ele tem essas divisões. Ele vai ter corações, já vou falar um pouquinho melhor, tá? Ó, boca e ânus para mostrar o sistema digestório completo. E a maioria deles tem, a maioria não, né? 2 grupos tem o clitelo, que é um anel um pouco maior. Então, veja que eles têm vários anéisinhos, né? E um anel maior que é chamado de clitelo. A gente vai ver que ele é muito importante para reprodução, mas a gente já fala disso. Bom, características então importantes. Sistema digestório é completo, vai da boca ao ânus. Só esqueci de colocar o acento aqui no ânus, mas olha só. Boca, faringe, papo e moela. Temos 2 coisas novas aqui, papo e moela. Por quê? Porque eles não têm estômago. Mas eles têm órgãos que fazem o armazenamento dos nutrientes que foram ingeridos e a moela, que é um órgão que, vamos dizer assim, é como se fosse um estômago primitivo. Ele vai se contrair. Todos esses órgãos aqui são revestidos por musculatura e essa musculatura vai se contrair principalmente na moela. A moela vai se contrair para tentar fazer a digestão mecânica, sabe? Para ficar raspando um alimento no outro. E além disso, a moela também produz enzimas para fazer a digestão química. Então, essa digestão é feita de forma extracelular e os nutrientes vão ser absorvidos pelas células, vão cair no sistema circulatório e vão ser transportados por todo o corpo do anelídeo, certo? Aquilo que não for interessante, que não for absorvido no intestino, vai sair pelo ânus. Então agora ela tem uma estrutura de armazenamento, que é chamado de papo, que vai armazenando esses nutrientes. Então observem aqui nessa figura. A gente tem a boca, a faringe, que é só um tubo para condução dos alimentos. Depois a gente tem o papo, que é um lugar de armazenamento dos nutrientes, a moela, onde ocorre a digestão, e depois a gente tem todo o intestino ao longo do corpo do animal e desemboca lá no ânus, lá no final do corpo do indivíduo, tá certo? Sistema circulatório é fechado, ele apresenta 2 vasos, né? Os vasos laterais, que são esses daqui, né, que vão correr lateralmente pelo corpo do anelídeo, e depois ele tem os cordões laterais, que são estruturas, são como se fossem vasos sanguíneos um pouco mais grossos, um pouco mais estruturados,
que são capazes de fazer são musculares, então eles são capazes de bombear o sangue e por isso eles também são chamados de corações, são chamados de cordões laterais ou corações laterais. Então são vasos mais calibrosos que fazem então a contração e propulsão do sangue ao longo do corpo. Ele não tem aquele coração que a gente chegou a ver com átrio e ventrículo, não. São vasos sanguíneos mais dilatados que conseguem fazer a contração para gerar um fluxo, um movimento, tá bom? E esse sangue é vermelho porque apresenta a hemoglobina, ok? Sistema nervoso é ganglionar, a gente já viu isso lá nos demais vermes, mas ele tem agora cordões nervosos ventrais, tá? Então pense, eu tenho um cordão nervoso aqui que passa pelo ventre, né? Que passa pela parte de baixo, pela parte interna aqui do animal, e ele vai mandando essa informação ao longo de todo o corpo do anelídeo, tá certo? Então ele já começa a ter uma estruturação, ele tem gânglios e a partir desses gânglios nervosos vão partindo então cordões nervosos que vão levando que são capazes de transmitir impulsos nervosos ao longo de todo o corpo do animal, certo? Respiração vai depender. Existem os aquáticos que vão fazer respiração branquial, mas não é aquela brânquia de peixes, depois eu vou falar, é uma brânquia um pouco mais simples. E existe os terrestres que vão fazer respiração cutânea, né? Que é por difusão. Então os terrestres não têm pulmões, tá? Ainda não existe pulmões. A gente vai ver que em moluscos vai aparecer, mas em anelídeos ainda eles não têm pulmões. Então os terrestres fazem respiração cutânea, né? Difusão de gases por meio da pele, e os aquáticos vão fazer por estruturas que são chamadas de brânquias. Tudo bem? A excreção agora é por estruturas mais complexas, chamadas de metanefrídeos. Então, observem aqui a figura. Tem um corte, né, transversal de uma minhoca, ok? Então, eu tenho os vasos sanguíneos e eles apresentam, veja que é uma estrutura tubular, tá vendo? Que tem uma abertura para dentro do corpo do anelídeo, aí ela tem várias torções e depois tem uma abertura para fora do corpo do anelídeo, certo? Então, essa abertura para dentro do corpo do anelídeo chama-se nefróstoma. Nefróstoma é a abertura para dentro do corpo do anelídeo. E essa abertura que fica para fora do corpo do anelídeo é chamada de nefridiósporo. Então, nefróstoma é a abertura para dentro do corpo do anelídeo e o nefridiósporo é a abertura para fora do corpo do anelídeo, tá? Então, esse metanefrídeo é uma estrutura que é formada por várias células. Plateumintes e nematelmintes tinham protonefrídeos que eram células capazes de fazer excreção. Agora eu tenho estruturas formadas por várias células que são capazes de fazer excreção, que são os metanefrídeos. Essa abertura interna, o nefróstoma, ela serve para capturar, né, as substâncias do sangue. Então ele vai fazer a filtração do sangue. E o nefridiósporo é a abertura por onde essas substâncias tóxicas ou desnecessárias vão ser excretadas. Então, o nefróstoma é por onde o sangue vai passar e vai ser filtrado, e o nefridiósporo é o orifício externo que vai eliminar as excreções do corpo do anelídeo, certo? Então, isso é muito importante. A partir de agora, a gente vai ver as subclasses, né, dos anelídeos. E a gente estava falando dos filos, existem algumas classes, mas nós vamos pensar apenas nas subclasses que são as mais cobradas, certo? São 3 subclasses. A subclasse poliqueta pode se escrever com Q-U-E, né, do jeito que se fala poliqueta, tá? Mas aqui eu estou usando o termo específico, tá? Mas pode escrever com Q-U-E. Então, poliqueta são o maior número de anelídeos faz parte dessa subclasse poliqueta, embora a gente conheça um outro grupo que é o oligoqueta, que é o das minhocas, tá? Mas esse aqui é absurdamente maior, tem o dobro de indivíduos, né, de espécies de poliquetas em relação aos oligoquetas, que são as minhocas. Quem é essa turma aqui? São as nereidas. As nereidas são o que a gente chama de minhoca do mar. Então, elas têm essa característica aqui, né? Eles são aquáticos, né? Todos de água salgada. Eles têm
o corpo metamerizado, igual, é como se fosse uma minhoca, mas ela tem essas projeções aqui. Essas projeções são chamadas de parápodes ou parapódios. Parápodes ou parapódios. E desses parapódios são lançados pequenas cerdas, pequenos estruturas um pouco mais grossas que cílios, não são fininhos como cílios, mas são como se fossem cílios que ajudam na locomoção e na natação. Então, por exemplo, poli significa muitos, quetas significa cerdas, esses pelinhos. Então, são indivíduos que apresentam muitas cerdas ao longo de todo o corpo. Essas cerdas são projeções, elas formam, né, pequenas projeções que são chamadas de parapódios. Então, quando eu tenho assim várias projeções, né, várias cerdas, eu acabo formando essas estruturas que são chamadas de parapódios. Esses parapódios ajudam na locomoção, na ancoragem e, muito importante, nesses parapódios aqui eu vou ter células que são capazes de obter o oxigênio a partir da água. E aí elas são muito parecidas com brâncas e por isso são chamadas de brâncas. Então não são as brâncas iguais às dos peixes, tá? Mas são estruturas muito parecidas com brâncas que fazem a captação do oxigênio e elas ficam aqui nesses parapódios, tá? Então, as cerdas são projeções, né, do corpo das nereidas, são como se fossem cílios, né? Essas projeções formam uma estrutura chamada de parápodes ou parapódios, que serve para várias funções, dentre elas a processo de respiração, é onde se encontram então as brânquias, que fazem a respiração dessas nereidas aqui, dos poliquetos, certo? São de vida livre e a reprodução deles é dioicos com fecundação externa, o desenvolvimento é indireto, gerando uma larva que recebe o nome de trocófora, tá? É bem simples. Poliqueto dificilmente cai, tá? É assim, muito específico. Quem vai cair bastante nos vestibulares são os oligoquetos, que são as minhocas, tá? Por que eles caem bastante? As minhocas, elas cavam galerias no solo e ao cavar galerias no solo, elas acabam deixando o solo aerado, né? Mais fofinho, mais propício para a plantação. Além disso, as fezes das minhocas são fezes bem úmidas que que formam um componente chamado humus, que acaba enriquecendo, né, adubando o solo. Então, por isso, as minhocas são muito utilizadas em agricultura. Porque, além de elas cavarem as galerias, elas produzem humus, que é um adubo natural para o crescimento da agricultura. Por isso que elas são bastante comentadas, são bastante importantes, tá? Bom, os oligoquetos, eles não têm parapódios, então vocês vão ver que ninguém mais vai ter, os parapódios são exclusivos dos poliquetos, tá? E os oligoquetos, eles têm uma estrutura chamada de clitelo, que é o que eu comentei lá na frente, né? Que é aquele anel mais grosso. Aqui não tá dando pra ver direito, mas veja que ele tem vários anéisinhos e um anel mais grosso. Esse anel mais grosso recebe o nome de clitelo. Então é como se fossem vários segmentos que se uniram formando um anel maior. Aqui a gente tem representado bem simples, né, vários segmentos, e aqui eu tenho o clitelo. Na verdade, ele não tem essa divisão assim tão nítida, tá? É como se fosse um anelzinho mais... a divisão é menos nítida, existe, mas ela é menos nítida, tá certo? Bom, o que a gente tem de diferente nos oligoquetos? No intestino dos oligoquetos, né, das minhocas, nós temos uma coisa que chama tiflossole e secos intestinais. Esses tiflossoles e secos intestinais são dobras no intestino. Igual nós temos as vilosidades intestinais, que são as dobras da parte interna do intestino, os oligoquetos também têm isso. Só que essas dobras no intestino dos oligoquetos recebem o nome de tiflossoles e secos intestinais. Para que serve isso? Do mesmo jeito que a mesma função das vilosidades. Aumenta a superfície de contato com o alimento, e ao aumentar a superfície de contato com o alimento, eu consigo fazer uma absorção de nutrientes mais eficientes, certo? Então, eles também têm essa estrutura aqui, né? Algo novo que a gente não tinha visto anteriormente, tá certo? A reprodução deles é bastante interessante, porque também é um motivo de muitas perguntas,
né, em vestibulares. Eles são hermafroditos, então são monóicos, só que a fecundação é cruzada. E eles apresentam, quem ajuda muito nessa reprodução é o clitelo. Então, olha só, observando aqui nessa figura, então a gente tem essa minhoca aqui e essa minhoca aqui. Esse rosinha mais claro aqui é o clitelo. Então, observem, eu tenho aqui o que a gente vai chamar de receptáculo seminal. Essa minhoca aqui tem esse receptáculo seminal, que aqui na figura está falando como espermateca, é um outro nome, tá? Espermateca ou receptáculo seminal. E ela também tem uma estrutura que vai produzir, ela vai ter os testículos, né, que vai produzir os seus espermatozoides, que vão ser lançados por um tubo, e eles vão sair pelo poro genital. Então, o que acontece? Quando duas minhocas se encontram, elas se encontram, né, de forma antiparalela. De forma que o poro genital desta minhoca aqui, o poro genital desta minhoca, fique de frente com o receptáculo seminal ou espermateca da outra minhoca. Por quê? Os espermatozoides vão sair dessa minhoca aqui, olha aqui a região do clitelo, e lá eles vão ser liberados os espermatozoides. A mesma coisa vai acontecer aqui. Essa daqui vai ter, né, os seus espermatozoides saindo pelo poro genital e sendo recebido ali na outra minhoca. O que vai acontecer? Nesse caso, eu estou tendo uma fecundação cruzada em que uma está deixando os seus espermatozoides na outra. Quando os espermatozoides chegam na minhoca, né, que está recebendo, eles vão procurar os óvulos, eles vão se mover em busca dos óvulos e vão fecundar esses óvulos. Esses embriões, eles vão ser abraçados pelo clitelo. Então, o clitelo, ele se desprende. Como assim? Pense que o clitelo é como se fosse uma camiseta. Então, ele vai saindo e conforme ele vai saindo, ele vai catando esses ovos e vai formar tipo um casulo fora do corpo. Então, é como se eu tirasse a camiseta e a camiseta enrola os ovos e os ovos ficam guardados no solo. É isso que acontece, certo? Então, o que vai acontecer aqui é que após a fecundação, essas células superficiais do clitelo, né, as camadas de células superficiais do clitelo vão se desprender, vão envolver os ovos e vão formar um casulo que vai ficar no solo para o desenvolvimento embrionário desses ovos, né, recém-formados. Depois essas células são recompostas e o clitelo é reformulado, tá certo? Então, nesse caso aqui, o clitelo, ao sair, ele forma um casulo para os ovos e esses ovos eclodem pequenas minhoquinhas que, por isso, é chamado de desenvolvimento direto. Eu não tenho estágio larval, eu não formo larvas, ok? Essa é uma característica bastante peculiar dos oligoquetas e é bastante interessante, bastante cobrado em prova e tudo mais. Por último, porém não menos importante, a gente tem a subclasse dos aquetos ou irudíneos, certo? São as famosas sanguessugas. Aqueto, né, significa que eles não têm cerdas. Então, poliquetos têm muitas cerdas, oligoquetos, que são as minhocas, óligo é pouco, então tem poucas cerdas, e os aquetos não têm cerdas, também não têm parapódios, certo? Irudíneos, eles recebem esse nome porque eles apresentam na região oral uma substância chamada irudina, que é anticoagulante. Mas eu já falo disso, tá? Bom, eles também são clitelares, eles também têm clitelos, embora pouco evidente. Então, esse clitelo se manifesta, ele fica um pouco maior apenas em períodos reprodutivos, mas ele existe, tá? A grande maioria é de água doce, embora existam algumas poucas espécies terrestres, tá? A gente tem a maioria de água doce. Eles têm ventosas nas suas extremidades, e essas ventosas servem para que ele possa tanto se fixar, né, no indivíduo, porque eles são ectoparasitas, como também para andar. E eles andam num sistema que a gente chama de med-palmos, né? Então as ventosas se ligam e ele dobra o corpinho, né? Então esse movimento é chamado de med-palmos, locomoção por med-palmos. E os irudíneos ou aquetos se locomovem por esse tipo de locomoção, tá certo? Bom, como eu falei, eles são ectoparasitas, eles se fixam na região externa dos parasitas, dos hospedeiros, para sugar o sangue desses indivíduos e usar o sangue como nutrientes.
Só que para que eles contenham, né, quando a gente faz um corte, logo ocorre a cicatrização, né, a coagulação do sangue para formar a casquinha para a gente não perder o sangue. Quando a sanguessuga se liga ao seu hospedeiro, ela não quer que o sangue coagule, né? Ela quer ficar sugando o sangue até ela se satisfazer. E por isso ela tem uma substância anticoagulante, que é chamada de iridina, que ela fica na sua boca, e por ser anticoagulante, o sangue não cicatriza, e por isso ela vai sugando o sangue enquanto ela estiver lá, vai tendo iridina. Quando ela se desprende, a iridina vai sendo consumida, né, vai sendo dispersada, e aí a cicatrização ocorre. Isso daqui não é, se você for pego por uma sanguessuga, não tem nenhum problema, né? Só tem que tomar muito cuidado com arrancar, porque a fixação dela é bem firme, é bem presa, então pode causar, né, dor, sangramento na remoção. Ou você espera ela terminar de comer, sugar seu sangue e ela se desprende quando estiver satisfeita. Mas as sanguessugas são, hoje nem tanto, mas já foram muito utilizadas em pessoas com problemas de circulação. Então, pessoas com varizes, né, que a circulação não funcionava corretamente, as sanguessugas ficam nessa região, porque como elas vão sugando o sangue, elas vão aumentando o fluxo de sangue em determinadas regiões. Hoje elas são mais usadas no tratamento de hematomas, então pessoas que se acidentaram, tiveram hematomas muito grandes, né, extravasamento de sangue muito grande, elas são usadas para sugar esse sangue e aumentar a circulação na região, para que aquela região seja cicatrizada, seja recuperada com maior facilidade e velocidade, ok? Com relação à reprodução deles, é igualzinho a dos oligoquetos, tá? São hermafroditas com fecundação cruzada, porque eles têm, né, o clitelo, né? E o clitelo vai formar esse casulo e o desenvolvimento é direto. Então passa a ser igualzinho ao dos oligoquetos, certo? Bom, com relação aos anelídeos, é isso. Deixo aí para vocês alguns exercícios para que vocês possam recuperar aí os conceitos, retomar os conceitos e fixá-los, certo? Então tem esses 3 aqui, tem mais um aqui. Então façam esses exercícios para que vocês possam rever. É bastante coisa, é bastante confuso, por isso eu sugiro fortemente que vocês façam uma tabela para tentar resumir esses conceitos, tá bom? E tenham muito bem claro o ciclo de vida de todo mundo. Ok, pessoal? Bons estudos para vocês e até a próxima!